Fala galera do OpaCast, estamos iniciando mais um episódio num dos melhores podcasts de negócio da região norte do estado do Ceará. Agradecendo o carinho da sua audiência, você que sempre está acompanhando a nossa programação. Fica com a gente até o final, porque hoje nós vamos falar sobre dos principais indutores do turismo aqui da nossa região. Quando fala-se de produção de cachaça, hoje, aqui na Serra da Ibiapaba, existe um município que é referência na produção desse produto. E com selo de localização geográfica, com a cachaça, com o prêmio da melhor cachaça do mundo e diversas outras peculiaridades em relação a esse produto. E é claro que quando fala de turismo, não tem como não atrelar mais ao Fortibe na nossa região. Então fica com a gente até o final, porque esse episódio está extraordinário para você conhecer um pouco mais sobre esse produto, a forma que é produzida, né? Como você quer conhecer como é que faz desde o plantio até o copo, como é o tema desse episódio, então fica aqui com a gente, porque tem muita coisa boa para a gente compartilhar ainda hoje. Agradecer a todos os nossos parceiros, meu amigo Isaac do Estúdio Noir, grande parceiro do OpaCast, Evaldo Mendes do Ibiapaba 24 Horas, Thiago Ismar da Pousada Ramilos e também presidente do Fórum de Turismo da Ibiapaba. Agradecer ao meu amigo Silas e Ayla da Premibi, também da Biene Cacau, que sempre estão enviando esses produtos maravilhosos para a gente presentear os nossos convidados. Tudo isso, chocolate e cerveja produzidas aqui na Ibiapaba, tá certo? E se você tem o desejo de ser parceiro também no nosso projeto, de ter seu produto exposto aqui, sua prestação de serviço, entre em contato com a gente através de algum link ou botão que tiver você assistindo, seja no Instagram, no YouTube e qualquer uma das nossas multiplataformas ou até mesmo no Spotify. Combinado? Então vamos agora para esse episódio do plantio ao copo, né? Do campo ao copo. Quando a gente vai falar sobre esse assunto, é uma responsabilidade muito grande. Recentemente, Viçosa do Ceará foi reconhecida como uma das cidades com o maior número de alambiques, né, de engenhos de produção de cachaça, ganhando até de estados aí que tem já muita tradição na produção desse destilado. Nós vamos conversar com ele, que está aqui representando esse engenho, o Engenho Nogueira, né, representando toda a equipe que faz parte desse engenho. Ele que é barman, ele que faz maravilhosos coquetéis, ele que é poeta e também faz parte da administração do Engenho Nogueira. Uma salva de palmas, Wesley Bruno. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Carlos, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar de algo muito especial que retrata a cidade de Viçosa. Vamos falar de cachaça hoje, falar de turismo, aproveitar que o nosso presidente do Fortibe está aqui. Então, vai ser uma tarde de muita coisa boa e muita cachaça também. Com certeza. Então já bota logo a cachaça Nogueira aqui em cima do balcão, que é para o pessoal já ir vendo. Enquanto isso, apresentar ele, meu amigo Thiago Ismar. Ele que pode tirar aqui da embalagem, deixa aqui em cima da mesa aqui para o pessoal já ir vendo essa embalagem maravilhosa. Ele que é presidente do Fórum de Turismo da Ibiapaba, está à frente aí de algumas associações aqui da região também. Também faz parte da diretoria da Agência Líder, Agência de Desenvolvimento Líder da Ibiapaba. É empresário, engenheiro, advogado, o homem é multiuso. Receber Thiago Ismar. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, meu amigo Isaac. Com satisfação enorme estar aqui novamente para poder contribuir, encher aí todo mundo de conhecimento, muita coisa boa. E do lado desse parceirão aqui, né, da cachaça, coisa boa, que eu tanto gosto, que eu tanto amo. Tenho certeza que será uma tarde muito proveitosa aqui. Com certeza. Para a gente realmente selar esse tema do nosso episódio, do campo ao copo, começar entendendo um pouco mais como é que funciona a produção desse produto que vem sendo referência, ganhando referência em todo o território brasileiro. O nome de Viçosa do Ceará, levando aí para diversas feiras, diversos encontros de destilados. Como eu disse, Viçosa do Ceará já é reconhecida como a capital da cachaça. Tem uma das cachaças consideradas a melhor cachaça do mundo, selo de localização geográfica, enfim, diversos itens que fazem com que Viçosa do Ceará se torne referência na produção de cachaça. Mas para a gente entender, Wesley, como é que funciona do campo ao copo esse produto aqui? Carlos, assim, hoje a gente vê o resultado de uma história que vem sendo escrita há muito tempo.
Hoje, muitas pessoas perguntam por que Viçosa hoje é a capital do cearense da cachaça, por que Viçosa hoje tem essa localização geográfica. E uma dessas justificativas é justamente sobre o tema que a gente está falando hoje, que é do campo ao copo. Acho que muitas pessoas têm o costume de ouvir, quando vai tomar vinho, o que a gente chama de terroir. Cada vinho tem um terroir, né? Então tem ali um pouco da característica de onde a uva foi plantada, da região onde foi produzida. E Viçosa se destaca hoje no cenário nacional muito pelo terroir da nossa cachaça. O solo de Viçosa, há muito tempo, produz uma cana, né? Como a gente fala, uma cana de açúcar muito boa para a produção de cachaça. E com isso as famílias em Viçosa começaram a ter a tradição de plantar cana e produzir cachaça, além da rapadura também. Mas ao longo dos anos a produção de cachaça foi ganhando ainda mais importância e hoje boa parte de Viçosa é reconhecida muito pela história da cidade, que é uma cidade onde tem a igreja mais antiga do estado, por exemplo, mas que a história de Viçosa se entrelaça com a produção de cachaça. Eu falo muito quando a gente vai fazer as visitas com os turistas em Viçosa, que a pessoa pergunta, Viçosa tem toda essa história com cachaça, por quê? Porque não dá para falar da história de Viçosa do Ceará sem falar da cachaça. Boa parte da base social, da formação social de Viçosa é dentro da produção de cachaça. As principais famílias são produtoras de cachaça. O principal prédio público, o primeiro construído, que foi a cadeia pública de Viçosa, foi produzido e boa parte dos funcionários foi pago a mão de obra com cachaça. Então, assim, a história de Viçosa se entrelaça com a história da cachaça. Então, o campo é algo que a agricultura familiar faz com que essa produção se mantenha e se resista ao longo dos anos, né? Então, é algo que as famílias ainda preservam, o cuidado com a cana, a lavoura ainda, o plantio, boa parte dos alambiques ainda manual, não usam máquinas, não usam agrotóxicos, então é uma produção, de certa forma, orgânica, né? Embora algumas não tenham selo, mas o modo de produzir, o modo de saber fazer continua ainda manual, bem ainda tradicional, como a gente costuma ver. Tiago, para que o pessoal entenda, né, saiba um pouco mais o que é essa instância de governança que você está à frente, muitas pessoas acabam que associando como o Fortib seja algo com votação, indicação política, né, e até a forma que a diretoria do Fortib é formada, ele foi deliberado a partir da sua concepção, né? Tem que ter um representante da iniciativa privada, um representante da iniciativa pública e os demais dirigentes que compõem a direção da instância de governança, no caso do Fortib. O que é o Fortib hoje? Bom, Carlos, o Fortib hoje ele é uma instância de governança regional, né, que se compreende que nós somos um território da Ibiapaba, território turístico. Né, e o fórum é justamente isso. O fórum é uma discussão, é um fórum participativo com várias governanças, né, com instâncias de governanças presentes. Por exemplo, a iniciativa privada, a iniciativa pública, né, o terceiro setor, as associações, né, tem as academias de ensino, as faculdades, tem as associações também, PCD, Mães Atípicas, Inclusão, ICMBio. Então, são vários entes, né, que compreendem, que faz com que o fórum realmente exista. Né, que o fórum é reunião mensal, que acontece de maneira itinerante, ou em cada município, né, onde todo mundo participa para poder falar de um bem comum, que é o turismo. Né? Então, a gente vai lá falar sobre isso e poder alinhar o que precisa melhorar, os pontos que não precisa, o que pode ter de novo para se fazer. Então, a gente vem aí numa pegadinha de 1 ano e 6 meses, muito produtiva, bastante resultado. Né? A gente vê hoje aí o Engenho Nogueira, se a gente for levar para dentro da gente o que a secretária antiga do estado do Ceará disse, a Ivana, fazer um turismo interno. Né? Eu não conhecia nem o Wesley, nem a história da Nogueira, sendo daqui há um pouco mais de 1 ano e meio que eu visitei pela primeira vez na vida o Bondinho e o Bajará Gruta, mesmo eu sendo aqui ibiapabano, né? Croatá ganhando um grande destaque da Ibiapaba também, muitas das pessoas nem conheciam a cidade, enfim. Então o fórum é justamente isso, para que todos conheçam tudo que tem de bom aqui no nosso território. E isso tem acontecido bastante, né? E só tem a crescer e só tem a melhorar. Wesley, após a criação do Fortib, né, como o Tiago disse que há 1 ano e 6 meses o Fortib vem atuando, como você vê a produção da cachaça, da forma que está sendo divulgada em relação ao turismo, antes e depois do Fortib? A gente falar de turismo, hoje a gente tem um impacto muito grande graças à mudança de pensamento dos empresários, da sociedade, e vem muito do que o Tiago falou.
muitas pessoas começaram a fazer esse turismo interno, de conhecer as belezas e os atrativos que se tem dentro da serra. Então, esse apoio das associações, a união do empresariado, para que se divulgasse o destino Ibiapaba, mudou o panorama. Eu acho que de 2018 para cá, vem tendo essa transformação, foi criada a Rota Mirantes da Ibiapaba, o fortalecimento da rota também trouxe um pouco dessa visibilidade. O Fortib trouxe a união do poder público com o poder privado, né? Então, houve todo mundo sentar e conversar e, como o Thiago falou, correr atrás de um objetivo comum para todos, que é o turismo, fortalecer o turismo da Ibiapaba. Então, hoje, a gente que produzia cachaça apenas para comercializar, hoje a gente produz cachaça para mostrar a experiência. Então, a gente consegue hoje abrir as portas dos nossos engenhos para contar essas histórias, muito porque o turista viu na Ibiapaba a oportunidade de viver essa experiência. E o Fortib, a Rota Turística Mirantes da Ibiapaba, proporcionaram que esse destino saísse dos limites do Ceará e fosse para os limites do Brasil. Como você bem falou, tem cachaças premiadas hoje nacionalmente. E vem muito desse impacto de reconhecerem que Viçosa, que a Serra da Ibiapaba, tem um potencial turístico enorme. Precisa só a gente fazer com que esse destino turístico chegue para mais pessoas. E é o que a gente vai trabalhar junto com o Fortib, junto com a Rota e junto com o povo da Ibiapaba. A Serra da Ibiapaba precisa se apropriar dessa Ibiapaba que todo mundo ama, né? Então, tá na hora da gente trabalhar para o próprio Ibiapabando olhar para uma cachaça, olhar para Tianguá, olhar para o Bondinho e dizer: eu tenho orgulho de fazer parte da Serra da Ibiapaba. Tiago, recentemente foi noticiado que Viçosa do Ceará é um dos locais onde tem mais o registro de engenhos registrados do Brasil. Antes, esse título era Minas Gerais, se não me engano? Era da cidade de Salinas. Salinas, em Minas Gerais. E hoje, aqui no estado do Ceará, no interior do estado do Ceará, na região norte do estado, temos Viçosa do Ceará. Como que o Fortib recebe uma notícia como essa? Carlos, a gente consegue entender que eu acho que a mensagem está chegando lá no fundo, viu, Wesley? Que por tudo que a gente faça, tem que ser dados, né? Então, hoje o Nogueira, né, quando a gente vai, assim como o Wesley bem contou, que faz tempo a história, né? Faz um pouco mais de 100 anos, Wesley? Por aí. Mais de 100 anos, você vê que hoje, né, tá ganhando destaque. Por que só hoje? Né? Por que tá acontecendo tudo isso? Então, a gente consegue ver que hoje tem tanta coisa aparecendo depois da cachaça, né? A gente consegue ver que a gente tem aqui, eu acho que é o maior produtor de batata doce do mundo, né? Aí tem também o maior produtor, vai ter de macaxeira, de rosas. Então a gente consegue ver que os nossos potenciais começam a aparecer. E isso que é interessante para que todo mundo aqui da Ibiapaba, a maioria, saiba que a gente poder mudar um pouco da cultura e saber valorizar muito o que a gente tem aqui da nossa serra, né? Valorizar a cachaça, os engenhos, né? Tudo que os mirantes, são mais de 26, tem que cuidar, tem Parque Nacional, tem AMA. Tudo isso é atrativo, então a gente tem que usar tudo que a gente tem, né, em prol da gente. Quando eu digo em prol, é cada um fortalecer o evento que vai ter na cidade, um fortalecer o outro, um fortalecer o que tem de engenho, um fortalecer o que tem de rosa, um promover o seu destino, que assim faz com que a gente seja esse indutor forte, essa indústria turística, que é uma indústria que cada dia cresce, e aqui nós a gente precisa muito do amadurecimento ainda desse povo, que eu tenho certeza que a cultura está mudando, como o Wes bem falou. Então a gente recebe assim com muito orgulho essa notícia. Acredito que seja só a primeira de muitas ainda que estão por vir, de premiações e de reconhecimento aqui do nosso território. Hoje, Wesley, a pessoa chega em Viçosa do Ceará, exemplo, a cachaça Nogueira. Qual a experiência que o visitante, o turista vai ter ao chegar lá no engenho de vocês? A gente sabe que recentemente foi lançado a Rota dos Engenhos, né? Diversos engenhos fazendo a sua visitação, como nome nosso aqui do episódio, né? Do campo ao copo, mostrando desde a colheita da cana até a cachaça chegando no copo. Qual a experiência que a pessoa que nunca teve a oportunidade de ir lá conhecer o engenho de vocês vai ter visitando? Carlos, hoje a gente consegue, durante todo o ano, trabalhar com visitação ao nosso engenho, embora a gente só produza de agosto a dezembro, normalmente é esse o nosso período de safra. Inclusive agora a gente iniciou essa semana, já está iniciando ali a produção, fazendo os preparativos, reestruturando o engenho. E aí hoje o visitante consegue conhecer a produção e conhecer toda a estrutura, da moagem até a destilação da cachaça, consegue ver todo o processo. Consegue também, além dessa experiência dentro do engenho, fazer uma experiência numa casa de 116 anos. Ao lado do nosso engenho, a gente tem uma casa que conta a história da família e a história também de Viçosa. É uma casa que a gente pode fazer um tour guiado com o turista por dentro dessa casa e finalizar
com almoço regional, preparado no forno do fogão a lenha, um almoço que a gente usa, o que a gente consegue produzir lá. E aí volta a falar do campo de novo, né? A agricultura familiar é muito presente em Viçosa e a gente consegue usar dentro desse almoço o arroz produzido, plantado na própria fazenda, o feijão e a fava também plantados lá, a galinha caipira. A gente agora que está aí vendo crescer as corridas, né, na Serra da Ibiapaba, a gente dá uma corridinha atrás da galinha para preparar o almoço ali antes. Então, assim, a gente consegue ter realmente essa experiência, união entre a agricultura familiar, a produção de cachaça e uma visita numa casa histórica de 116 anos. Hoje, como é que o turista ele pode ter acesso a fazer um agendamento para poder ter essa experiência, né? Porque não é ir comprar a cachaça. A compra da cachaça ela vai ser a consequência da experiência que ele vai viver lá com vocês, né? Assim? Isso, exatamente. E a gente até brinca, a gente hoje oferta essa refeição, mas a gente não é restaurante. O cliente que vai para lá, ele vai pelo conjunto da visita, da experiência na casa, na experiência no engenho e também nas refeições. Então, a cachaça até harmoniza com os pratos, né? Harmoniza com a galinha caipira, com o porco, com assado de panela, que são um pouco do nosso cardápio. Mas o visitante consegue fazer tudo isso através das nossas redes sociais, através do nosso Instagram, @engenhonogueira, através do nosso WhatsApp, onde a gente consegue mandar cardápio, localização e todas as demais informações. E aí o visitante já vai por esse conjunto, né? Por essa certeza de viver essa experiência lá no sertão de Viçosa do Ceará. A gente fica a 15 quilômetros do centro, então já é zona rural, já é bem mais... Já muda um pouco até da vegetação, como a gente brinca, já é mais cara de sertão. Bem mais, assim, é mais para baixo da serra ali? É, mais para baixo. Normalmente o pessoal conhece muito a Oiticica, né? Que a comunidade fica ao lado da gente. Mas é ali no Vale do Lambedouro, tão tradicional, reconhecido por produção de cachaça, a gente fica localizado lá. Tiago, essa movimentação do turismo na Ibiapaba, ela vem crescendo mais e mais, tomando outra visibilidade, sendo colocado em um local de destaque na prateleira. E a gente percebe que, como você disse, uma coisa puxa a outra. Tem turismo esportivo, tem o turismo de experiência, tem a gastronomia, tem o turismo de aventura, tem outros tipos de turismo surgindo, né? Você percebe um amadurecimento na região em relação a esse tema do turismo, não só com a população, mas também com o poder público? Sim, Carlos, o amadurecimento aqui, a gente tá com essa maturidade já, pode-se dizer aí, não como a gente gostaria, mas pelos poucos ativistas que tem no turismo, a gente já consegue fazer um grande barulho, né? E a gente consegue aí ter um ativista de cada segmento, como você bem falou, né? Também tem um turismo religioso, turismo de aventura, ecoturismo, trilhão, circuito, seja lá o que for. Hoje tem alguém que é engajado, que a gente chega lá, conversa e a pessoa acredita que possa dar certo e quer participar. Então essa única pessoa, ela já consegue aí mobilizar tanta gente querer participar, achar legal e tudo. E como a gente estava até brincando aqui agora há pouco, né, de fazer um roteiro, né, para ser aqui de Tianguá, ou de quadriciclo, ou pé, ou peregrinação, ou bicicleta, ou caminhada, seja o que for. Por que não caminhar até lá no Wesley e vai vendo ali pelos mirantes do Bosque e tudo, chega lá, uma galinha, o rio, né, conhece a história, volta de carro, seja lá como for. Isso é rota, isso é roteirização, isso é turismo, isso é renda, é atrativo, é tu sair do TikTok, é sair do celular, é conhecimento, entende? Então a gente ter o nosso atrativo aqui, a gente poder usufruir, usar ele, é diferente de estar no meio de um cerrado, no meio de um sertão. Aqui tudo que tu faz, seja para um lado, seja para o outro, subir na serra ou descendo, sempre tem alguma cor turística. Tem uma história, tem uma estátua chegando numa cidade, ou tem uma igreja, ou tem uma gruta, ou tem um alambique, ou tem uma cachaça, ou tem uma galinha caipira. Por que a galinha caipira? Por que a galinha a cabidela? Né? Por que a panelada? O que é a panelada? Enfim, tudo. Por que é tanajura? Então, a gente parar aqui, né, da Ibiapaba, deixar essa cultura. É só uma galinha. Não é só uma galinha, né? É uma galinha que foi feita, que ela alimenta a gente, tem história, é gostosa, é saborosa. É um prato típico da região. Então, tudo isso, se a gente parar para o empreendedorismo e para o comércio, é um atrativo, né? Tem a Maria Isabel, tudo é da galinha, né? Se a gente parar para galinha assada, galinha cozida, sopa, se a gente parar para ver, isso é uma história por trás, como a cachaça, como uma igreja, enfim, como um percurso, né? Como subir a serra por uma trilha, né? Se a gente for parar para ver, o pessoal subia ali com carvão, o pessoal de baixo vinha vender na feira aqui em cima e tudo. É uma história, né? E tudo, se a gente parar para ver isso, ela pode ser onerosa, né? Pode ser ali para tu levar teu sustento. Então o turismo ele chega para ver e te mostrar que a Ibiapaba é muito mais do que um inchado ou um curso, seja lá o que for. O turismo também está ali e precisa ser dito e precisa ser visto.
e ser estudado, e a gente saber valorizar e poder usufruir de tudo isso que a gente tem. Wesley, você é bem jovem, mas a gente percebe que você é uma pessoa muito bem antenada, inteligente, tem uma desenvoltura na fala muito boa, e eu acredito que você consegue perceber que Viçosa ela não se resume só à cachaça. Como você disse, tem a igreja mais antiga do estado do Ceará, tem a história dos casarões e diversas outras peculiaridades de Viçosa do Ceará. E para quem não conhece ainda Viçosa, quais são os outros pontos a se citar quando se fala de turismo em Viçosa do Ceará? Viçosa é uma cidade que conquista as pessoas por ser Viçosa. Hoje o turista, quando entra em Viçosa, se depara com um centro histórico, com seus casarios tombados, ainda originais. Você consegue chegar até a igreja matriz de Viçosa, que é a igreja mais antiga do estado do Ceará, 1659, se eu não estiver enganado. E ver ainda dentro dessa igreja pinturas barrocas. Tem um túnel que se conta até algumas lendas, que é um túnel que ligava a igreja matriz até a pedra do Itaguruçu, que é outro ponto turístico de Viçosa, que era um túnel que se conta na lenda que os índios usavam para fugir. Pedra do Itaguruçu. Itaguruçu. Que os índios usavam esse túnel para fugir dos ataques dos portugueses, dos franceses, espanhóis, enfim. E aí eles saíam lá numa nascente de água que fica numa pedra que é a Pedra do Itaguruçu, que é um dos pontos turísticos. A gente tem a Pedra do Machado, que quem gosta de turismo de aventura, de ver uma bela paisagem, faz esse passeio em Viçosa, quer ver todo um mirante, tirar uma foto numa pedra quase que suspensa. Tem o Castelo de Pedras também, para quem gosta, para quem quer fazer uma trilha e se deparar com as inúmeras cachoeiras, embora a gente não tenha essas cachoeiras disponíveis o ano todo, mas o período que a gente tem, a gente consegue ver que muda muito o panorama turístico. E aí, como o Thiago estava falando, quando a gente fala de cachoeira, muitas pessoas dizem, o turista vai só até a cachoeira para tomar banho, mas não. O turista acaba fazendo dentro das comunidades refeições, acaba conhecendo a realidade da população. Então, às vezes, uma cachoeira consegue mobilizar uma cidade inteira. Então, você vai até uma cachoeira hoje, você consegue ver ali o trabalhador numa comunidade passando ali com um animal carregado. A pessoa, quanto tempo eu não vi um animal com uma cangalha e um cambito, por exemplo? Você consegue ver as crianças brincando, que hoje é muito difícil você ver uma criança na rua brincando de bola, seja lá o que for. Então, assim, tem lembranças, tem engajamento da comunidade dentro do turismo. Então, assim, hoje, Viçosa tem esse impacto também. A gente consegue se conectar toda a comunidade com o turismo. E o turismo é importante por isso, para que as pessoas sejam vistas, se sintam participativas dentro desse processo. E acaba que Viçosa acaba também fazendo isso, com que as pessoas se sintam também prestigiadas através do turismo. Tem a Casa dos Licores, que acho que para a gente citar é muito importante, porque é um dos pontos turísticos mais antigos também, né? Todo mundo que vai para Viçosa, quase todo mundo já visitou a Casa dos Licores, que conta um pouco da gastronomia, conta um pouco da história de uma família também produtora de cachaça e licores. A primeira vez que eu fui na Casa dos Licores, seu Alfredo ainda era vivo. Eu ainda tive a sorte de presenciar dele tocando pife ainda. E é uma experiência que você nunca mais esquece. Cara, né? Nunca mais eu esqueci. Me emocionei lá, porque remeteu muito. Aí vem aquela história de remeter a alguma memória afetiva. Sim. Remeteu muito a história da memória do meu avô, de ver aquela cena ali, aquele momento. A casa em si, ela já é assim, uma estrutura bem bucólica, bem tradicional, que é preservada. E aí você se deixa se envolver com aquele ambiente ali. Então eu tive a honra de, ainda em vida, ter conhecido o seu Alfredo dos Licores, que foi um dos idealizadores ali da história, né? Trazendo de família já, né? E você falando de lembrança, em Viçosa é muito interessante, eu até brinco, né? Em Fortaleza, antigamente, a gente tinha muito esse costume de sentar nas calçadas para conversar, ir até as praças para conversar. Em Viçosa, essa lembrança não se tornou lembrança, não, ainda é bem viva. Então, muitas das pessoas que vão até Viçosa sentar numa praça, simplesmente sentar numa praça para conversar. Até isso é a experiência. Então a gente tem a Praça do General Tiburcio, onde tem uma fonte. É uma praça muito movimentada, onde as crianças vão para brincar, onde as famílias se sentam no banco de praça para conversar. E tudo é lembrança. A gente tem a Praça da Igreja Matriz, onde consegue ter um panorama um pouco da cidade também, ali vendo os casarios. Então, assim, hoje em Viçosa, eu brinco muito que é uma cidade para você viver a experiência desde o centro até a zona rural. Você consegue ter diversas experiências, diversas emoções. A gente tem um restaurante ali na Igreja do Céu que fica no Mirante. Você almoçar com a vista do Mirante da cidade inteira. Que experiência, né? Tem a Pão da Vida. Tem a padaria Pão da Vida também. Que é uma padaria com estrutura antiga, com mezanino. Então, assim,
o que vale hoje para o turismo é bem mais do que se proporcionar momentos, é proporcionar experiências. Pois Como você disse. E por proporcionar experiências, o pessoal da Premibi, da BN Cacau, sempre estão enviando produtos que são produzidos aqui na Ibiapaba, mais precisamente aqui em Tianguá. E eles mandam, né, aqui a produção do chocolate da BN Cacau. Primeiro chocolate que foi produzido aqui na Ibiapaba, aqui em Tianguá. Então agradecer mais uma vez Silas e Ayla, que proporciona aos nossos convidados essa maravilha, essa experiência de saborear chocolate produzido aqui na nossa região. E são nossos parceiros, viu? E além disso, a Premibi, que também é uma cervejaria 100% ibiapabana, daqui de Tianguá. Posso mandou para vocês aqui, ó, um American Lager para você levar. E aqui o Thiago para levar e presentear alguém em casa, né? Já que a bebida dele é bem pouquinha. Geladinha. Para degustar em casa. Obrigado, Ale. Obrigado, Silas. Pois é. E você quer ter também o seu produto aqui sendo entregue para os nossos convidados, entre em contato com a gente através do direct ou aqui nos comentários, se você estiver no YouTube ou no Spotify, sempre vai ter o link ali para você entrar em contato com a gente de alguma das nossas redes sociais. Por falar em experiência, Wesley, explica pra gente. Eu sou totalmente neófito em relação a como escolher uma cachaça. Quais são as dicas que você daria para a pessoa que vai entrar em uma loja de destilados e vai comprar uma cachaça, para que ele saiba que é uma cachaça boa, de procedência, assim como a cachaça Nogueira? Diga aí quais são os caminhos da pedra. Porque antigamente o cara dizia assim, rapaz, é um cachaceiro. Dizer isso antigamente era uma ofensa, né? Agora Hoje não. Agora não. Hoje é como dizer assim, rapaz, você é um sommelier. Da mesma forma, é você chamar o rapaz de cachaceiro, aquele que aprecia uma boa cachaça. Primeiramente, já foi até tema aqui da nossa conversa. Hoje, Viçosa é a cidade que mais produz cachaça, segundo o anuário de 2024 do Ministério da Agricultura. E isso porque as marcas, elas tem que fazer seu registro de marca daquele produto. E a gente faz isso junto ao Ministério da Agricultura. Então, quando você vai comprar uma cachaça, a primeira coisa é olhar se aquela cachaça tem esse registro. Então, você vai até no rótulo não é mesmo, produzido de qualquer forma. Você vai no rótulo e vai procurar onde está escrito ali o registro. Então, você vai procurar, o registro vai estar lá o número, o nosso está aqui no contrarótulo, ó. E aí, é a primeira certeza que ela foi produzida de maneira... Aqui, Isaac. E aí no finalzinho tem o CNPJ, tem o registro aqui embaixo. E aí você já tem a certeza que aquela cachaça foi produzida de maneira correta. O outro... Vem aqui nessa parte de baixo, né? O outro é o aspecto... Do código de barras. Exato. O outro é o aspecto visual. Quando você pega na garrafa, você vai olhar se tem algum sólido solto dentro dela, se tem alguma textura heterogênea, se ela está com outras cores, né? Então, assim, você faz isso para você ter a certeza que aquela cachaça não tem nenhuma impureza. E o outro é no copo. Você vai abrir ela, e aí, como a gente fez muito isso, e faz isso durante a experiência nos engenhos, é ensinar um pouco de como se degustar uma cachaça. Beber, todo mundo bebe, e aí não tem segredo para beber. Mas para se degustar, se tem todo um assim ritual. Como o vinho, né? Assim tem a como história vinho. do tanino, que não Exato. pode encostar em tal parte da língua e tal. Na cachaça também é do mesmo jeito. Também. E para o que muitos falam que não bebe cachaça, porque cachaça desce queimando, rasgando a garganta, essa parte da degustação vai influenciar na sua experiência com a cachaça. Então, você vai comprar a sua cachaça, vai colocar num copo e você vai sentir o aroma dessa cachaça. E ao degustar, o que gera a queima, para você que está assistindo a gente, é a troca do álcool com o oxigênio. Então, aquela história de virar o copo com a boca aberta vai gerar queima, não tem, pode ser a melhor cachaça do mundo. Então, você deve tomar a cachaça com a boca fechada, deixar a cachaça espalhar na sua mucosa, ingerir, e aí depois de alguns segundos soltar a respiração, transpirar pelo nariz, e aí só depois abrir a boca. É uma experiência totalmente diferente. Você vai sentir depois disso o contragosto da cachaça, que é onde vai vir as notas da madeira que ela foi envelhecida. Essa nossa, por exemplo, Carvalho Europeu, você vai sentir um pouco das notas doces, as notas de baunilha. No final da língua você sente o toque de um pouco de coco também. Então, assim, a experiência de degustar a cachaça faz com que você entenda que aquela cachaça tem várias nuances de sabores durante o processo de envelhecimento dessa madeira que ela ficou armazenada. Tá vendo aí, Thiago?
tem a forma de tomar a cachaça correta, cara. Eu vontade de tomar uma dose agora. E aí, e assim, além de você ter o engenho, hoje o Viçosa do Ceará, onde todos os produtores hoje têm uma associação. Sim. Essa associação é que faz esse acompanhamento, essa distribuição. Como é que funciona o trabalho da associação dentro de Viçosa em relação aos produtores de cachaça? A gente hoje faz parte da Associação de Amigos Produtores de Cachaça Superior de Viçosa do Ceará, a PCVIC, no qual, juntos, a gente conseguiu trabalhar em prol do objetivo que era conquistar a indicação geográfica de procedência e qualidade da cachaça de Viçosa do Ceará. A gente conseguiu isso em abril de 2024 e hoje a associação é quem administra esse selo. Então, a associação ela vai fazer visitas, a associação vai fazer com que todo o processo de produção de cachaça seja dentro das normas estabelecidas no caderno da IG, né, da indicação geográfica, e esse selo só pode ser adquirido pelo produtor através de solicitação à associação. Não precisa ser associado, mas precisa fazer essa solicitação para a associação para que ela dê início ao processo de verificação dessa produção. Então, hoje, as cachaças que fazem parte da PCVIC, obrigatoriamente, tem esse registro de marca, tem todo esse processo de produção de cachaça dentro das normas estabelecidas e os associados já estão pedindo o selo de identificação geográfica. Logo, logo, os 10 associados da gente já terão selo de identificação geográfica, que é mais uma valorização do nosso produto. Esse selo e hoje, para traz fazer isso. parte da PCVIC, existe alguma norma, regra? O produto tem que estar dentro de algum padrão? Como é que funciona? Normalmente você faz o pedido para entrar na associação, toda uma comissão vai visitar o seu engenho para ver como estão as instalações, como você está produzindo, e dentro disso a gente começa a conversar e alinhar um pouco da produção se for necessário, se não já entra direto na associação e faz parte das nossas ações, ajudando sempre no objetivo comum, que é desenvolver e divulgar a cachaça de Viçosa do Ceará. Então não tem muita burocracia, não tem muita... É só apenas produzir cachaça dentro dos padrões que se deve, e aí do mais a gente vai ajudando, auxiliando a melhorar ainda mais essa produção. Vamos liberar aqui o Thiago. O Thiago já está com compromisso, aceitou gravar com a gente hoje, mas já estava com um compromisso agendado, uma reunião que precisa acontecer agora à tarde. A gente agradece, Thiago, pela sua participação e pela sua disponibilidade de vir aqui participar junto com a gente. Carlos, obrigado pelo espaço, obrigado, Edson, por você ter aceitado o convite e ter vindo aqui. Obrigado pelo convite também, Carlos, Isaac. Você não perde esse episódio, tá incrível, aqui muita coisa boa. É só a primeira de muitas ainda, tenho certeza. Já poder gravar também lá na Engenho Nogueira, se Deus quiser, logo Pois é, vamos fazer uma visita lá e lá. vamos precisar levar as câmeras, né, levar cara? as câmeras. E eu tenho certeza, muito obrigado pelo espaço. Muita coisa que vem aí pelo Natureza Nosso Certo, viu? Tamo junto. Obrigado, Thiagão. Gente, e aí você que está acompanhando a nossa programação, eu quero dizer para você que o episódio não para por aqui. Nós ainda vamos falar sobre selo de localização geográfica. Esse selo é muito importante. Inclusive, semana retrasada, estávamos em Brasília, em um evento, um dos maiores eventos de políticas públicas do país, e o Wesley estava lá representando a Associação dos Produtores de Cachaça de Viçosa do Ceará. E essa representatividade foi justamente pelo selo de localização geográfica que as cachaças de Viçosa do Ceará recebeu, né? Inclusive a Engenho Nogueira vai, né? As embalagens novas vão estar chegando com esse selo de localização geográfica, e ele vai já falar para a gente do que significa esse selo, qual a importância desse selo, para trazer uma padronização, para trazer para os produtores de cachaça, como é que eu posso definir? Algo de mais qualidade ainda para o consumidor final. Por quê? Porque diante desse selo, ele vai conseguir identificar que aquele produto ele tem um padrão a ser seguido para a produção. Como ele já mencionou aqui, os produtos livres de agrotóxico, produtos feitos manualmente, a produção feita manualmente. É óbvio que tem algumas máquinas que são utilizadas, mas grande maioria daquele processo ainda artesanal. Então, Wesley, queria saber de você para que você pudesse explicar um pouco mais para o pessoal que acompanha aqui o OpaCast, o que se trata, né? O que é esse selo de localização geográfica, que você estava também participando desse evento, levando a Associação dos Produtores de Cachaça, né? Eu acredito que não seja só um engenho em Viçosa que já tenha esse selo, acredito que tem outros, vocês, a Aviador e outros que estão se organizando para trazer. Mas
Qual é o benefício? O que é que se trata esse selo de localização geográfica? A gente foi para Brasília pela primeira vez participar de um primeiro evento onde os produtos já estavam com selo, né? A gente participou de outro pela primeira vez como ali selo de identificação geográfica, mas ainda os produtos ainda não estavam com esse selo. Esse selo nada mais é do que a certificação de que a cachaça de Viçosa, o saber fazer cachaça de Viçosa, ele é um produto diferente e único. Como a gente vem falando aqui, terroir, modo de produção, tudo isso traz para a cachaça uma característica única. E com isso a gente trouxe, dentro do processo de conquista desse selo, foi trazer esse aspecto histórico, esse aspecto cultural, levantar provas e dados, porque Viçosa tinha essa característica e essa quantidade de alambiques produzindo cachaça. Então a gente fez todo um apanhado histórico, cultural, para apresentar o INPI, que é onde a gente solicita esse selo de identificação geográfica, e ao ser aprovado, todos os produtores deverão. E aí não são todas as nossas cachaças, é um único lote. Você vai separar um lote, você vai produzir uma cachaça, um lote de cachaça, com as normas técnicas estabelecidas nos cadernos técnicos do selo da IG. Então, lá no caderno, ele vai dizer como você tem que produzir. Por exemplo, uma das especificações que tem no caderno é você ter que produzir essa cachaça moendo uma cana que foi cortada com, no máximo, 24 horas depois de retirada e levada até o engenho. Então, isso é uma das especificações. Então, o produtor vai cortar essa cana e ele tem 24 horas para poder moer essa cana. Então, tem que estar dentro desse período. Tem que estar dentro desse período. Dentro do que rege o selo de localização. Exatamente. Então, ele vai ter vários trâmites que ele, dentro da produção, vai ter que fazer, e esse lote vai ter esse selo. Então, se ele produzir, por exemplo, 1.000 litros de cachaça, vamos supor assim, aquele lote, todos os 1.000 litros, vai ter o selo da identificação geográfica. Então, é um lote especial, vamos dizer assim, e valoriza ainda mais o produto. O selo de identificação geográfica traz a certeza ainda maior para o cliente, que é uma cachaça produzida com todo um requisito técnico muito bem específico. Então, a gente trabalha em Viçosa para que esse selo chegue para todos os produtores. Esse selo não é da associação, esse selo é da cachaça de Viçosa do Ceará. Então, qualquer produtor que produza cachaça dentro do território de Viçosa do Ceará, ele pode estar pedindo esse selo, requerindo esse selo à associação, porque ela é quem detém a administração desse selo, e aí, consecutivamente, depois de todo esse trâmite, depois de se regularizar a produção de acordo com o caderno de norma técnica, esse lote vai ter ali o selo de identificação geográfica de procedência e qualidade. Esse caderno de norma técnica é estipulado pela associação ou é pelo órgão que rege? Durante o processo de IG, a associação é quem escreve o caderno. A gente teve apoio do SEBRAE durante todo esse processo para que os consultores nos auxiliassem nesse processo. E aí a gente fez toda a descrição desse caderno e, ao solicitar esse caderno, também é enviado para o NPI. Ele só faz, vamos dizer assim, dar o aval, né? Está ali estabelecido dentro do que a gente entende que pode ser deliberado o selo da IG. Então, esse caderno foi feito pela associação, já que era quem buscava esse selo, e aí o INPI validou, e esse caderno é quem deve ser utilizado pelo produtor para se apropriar desse selo. Hoje, a gente até falou aqui, Wesley, sobre o número de engenhos que são registrados hoje. Qual o número hoje que ultrapassa o de Minas Gerais, né? Lá no estado de Minas Gerais, é Salinas, é isso? Isso. Salinas, em Minas Gerais. Hoje, quantos registrados engenhos se encontram em Viçosa do Ceará? Segundo o anuário do mapa de 2024, o anuário da cachaça, a gente tem 25 marcas registradas em Viçosa do Ceará. A gente ultrapassou Salinas, que tem 21 marcas. Então, hoje, no mundo, quem produz mais cachaça é Viçosa do Ceará. E eu falo no mundo por quê? Porque a cachaça foi a primeira IG. A primeira indicação geográfica aqui foi a da cachaça, porque cachaça só pode ser produzida no Brasil. Você pode pegar o mesmo engenho que você produz cachaça em Viçosa, você leva para os Estados Unidos, não pode ser chamada de cachaça, porque tem que estar dentro do território brasileiro. Então, a cachaça, hoje, ela tem esse selo, né? É o selo de identificação geográfica justamente por conta disso. E hoje, Viçosa é quem produz mais cachaça no mundo, com 25 marcas registradas. A gente sabe que, assim, o vinho é uma bebida que ela tem, assim, diversas peculiaridades, né? E a cachaça, ela vem sendo desmistificada, como eu disse. Antigamente o pessoal falava assim, o cara bebe cachaça, é cachaceiro, né? Mas essa vem sendo desmistificado essa rotulação. Hoje, quais são algumas peculiaridades que você pode citar
da cachaça. Um exemplo que a gente conversou durante a viagem, né? Muitas pessoas não sabem, mas a cachaça ela tem 3 tipos, que é a produzida de calda, de coração e de cabeça, né? O que é que significa essa peculiaridade da cachaça? Muitas pessoas, essas 3 divisões. Muitas pessoas, quando vão ao engenho, a dúvida é qual a diferença da cachaça produzida em Viçosa, ou como alguns chamam, cachaça artesanal, da cachaça industrial. Primeiro é a proporção que a gente produz. A gente produz bem menos cachaça do que a industrial. E o segundo, que aí a gente já falou aqui, é o alambique, né? A cachaça que a gente produz hoje é a cachaça de alambique de cobre, um alambiquezinho menor. E aí, ao destilar essa cachaça em alambique de cobre, ao final a gente faz a separação, que é como você bem falou. A gente vai separar a primeira parte, que a gente conhece como cabeça, que é a parte onde a gente tem o maior teor de álcool. Então a gente vai separar ali cerca de 10%. Depois a gente separa o coração, porque esse é o que a gente vai utilizar para comercializar. É 80% do que é destilado. A gente vai levar esse coração para ser trabalhado, seja ele envelhecido ou na cachaça prata. E por último, que é o que a gente conhece como calda ou cachixi, como muitos se falam aqui na Serra, que é a cachaça sem qualidade alguma, com baixo teor de álcool, onde a composição é mais água do que cachaça. Então, assim, essa separação faz com que a gente tire da cachaça, extraia da cachaça somente o melhor, que é o coração. A gente brinca que é o filé mignon. Então, a gente vai utilizar só esse coração para envelhecer. E fica uma cachaça realmente diferente. Para você ter ideia, na pandemia, a gente não comprou álcool 70 lá no engenho. A gente usava a cabeça, porque esses primeiros 10%, a média final de álcool é 70%. Então, a gente esterilizava as residências, o engenho, as mãos dos visitantes. Então, assim, é uma parte nociva para a saúde de quem vai estar tomando essa cachaça. Então, essa separação é primordial para a cachaça que a gente produz. E a industrial não, é feita com uma proporção maior. Algumas vezes você nem sente, por exemplo, a característica da cana-de-açúcar ali naquela cachaça, que é um diferencial da nossa, por exemplo. A cachaça prata da gente, você sente o aroma, você sente ali as notas de cana-de-açúcar. Então, a cachaça que é produzida em Viçosa, ela tem seus diferenciais da cachaça industrial e de qualquer outra cachaça. Como eu falei, o terroir vai diferenciar a cachaça de Viçosa, da cachaça da Paraíba, da cachaça de Minas Gerais. Então, são alguns diferenciais que a gente vai ter. E como é que é feita essa separação da cabeça, do coração e da calda? Normalmente no próprio alambique, né? Você falou, um alambique pequeno, de cobre, né? Ele é feito justamente nessa evaporação, ou vocês fazem essa separação porque ela fica mais espessa, mais clara? Como é que vocês conseguem fazer essa divisão? Pronto, a gente vai ter auxílio alguns engenhos da caixa divisora. Ao ser destilado, quando você vê aquela cachaça escorrendo, branquinha, como a gente fala, ou pingando, né? Você vai ver e ela vai cair dentro de uma caixa divisora com um alcoômetro, que é que vai fazer a separação ali de acordo com o teor de álcool. A cabeça, ela normalmente começa ali com cerca de 85% de álcool e a gente vai cortar, vai separar, né, com 70%. Então, assim, essa primeira parte é a cabeça, a gente vai fazer com auxílio do alcoômetro e vai cair tudo na caixa divisora. O coração para a calda, a gente vai separar esse coração da calda quando o que estiver escorrendo estiver dando 40% a 38% de álcool. Por quê? Porque cachaça, por definição, ela tem que ter no mínimo 38% de álcool. Então, na hora que está escorrendo ali aquele coração, que o que está escorrendo já está dando 38%, eu estou no meu limite. Então, a partir depois dali já é o coração, porque já não se caracteriza mais cachaça. E a calda, visualmente você vai ver uma diferença, porque ela começa a ter uma coloração diferente, ela já não é mais tão transparente. O aroma também muda, a calda normalmente ela tem um aroma um pouco mais, vamos dizer assim, mais para um odor. Então, tudo isso vai ser levado em conta. Mas os engenhos mais modernos hoje já contam com a caixa divisora para fazer esse processo. Os mais artesanais, ainda com alcoômetro, manualmente você vai separando ali nos recipientes. Essa parte da calda, ela é utilizada em alguma coisa? Você já falou que a cabeça, ela tem finalidade. Uso até mesmo para esterilizar, né? E a cabeça dá para usar como combustível, viu? A gente teve a experiência de fazer um network muito bacana aí na Paraíba, lá em Areias, e lá em um dos engenhos de lá, eles produzem o próprio álcool para colocar nos carros. Eles têm uma mini usina e essa cabeça eles vão colocar os aditivos nessa mini usina, transformar em combustível, e todas as caminhonetes que são utilizadas no engenho deles são movidas com o próprio álcool produzido por eles. Eles não podem vender, porque aí é toda outra legislação, mas eles podem produzir e usar para consumo próprio, assim que a gente faz com a nossa cabeça de usar como álcool na casa. A calda hoje ela tem uma finalidade sustentável, tá? Essa calda ela vai ser usada para a gente balancear a acidez do rejeito da cachaça. A cachaça ela tem um rejeito muito nocivo ao solo, que é o que a gente conhece como vinhoto ou vinhaça, que é o que
normalmente as pessoas chamam aqui de tiborna. Tiborna. As pessoas têm a lembrança de chegar próximo às engenhas de cachaça, sentir um odor, um azedo de vinagre. E isso é o vinhoto. É um líquido ácido que sobra nos alambiques depois da destilação, porque nem tudo que a gente coloca lá dentro vai virar cachaça. E aí esse vinhoto, ele é reaproveitado como fertilizante ou como adubo orgânico. E aí ele vai ser misturado ao final da destilação, vinhoto, a calda e a água, e vai tudo para dentro das cisternas para a gente balancear a acidez. E aí pode fazer fertirrigação, pode fazer adubo, que foi um projeto que a gente fez lá no engenho. A gente criou o nosso próprio adubo orgânico com os rejeitos da cachaça, que era a palha, o bagaço, o vinhoto, as cinzas do processo de combustão nos alambiques. Não, tudo a gente reaproveitou e conseguiu fazer um composto orgânico. Então tudo isso é reaproveitado hoje. Hoje na cachaça nada se perde. Desde a palha que fica no canavial até os rejeitos do final da destilação a gente consegue reaproveitar. Tá vendo aí como não é só ir lá comprar a cachaça propriamente dita, e como tem todo, né, tem um terroir, tem a forma de degustar, de apreciar a bebida, né? Óbvio que você não vai estar ali para encher a cara, para sair bêbado, mas para que você tenha uma experiência, né? Eu não vejo a hora a gente poder marcar para poder ir lá degustar dessa galinha caipira e ver todo esse processo. Eu prometo que a gente vai, nesse dia, nós vamos, com a permissão do pessoal do engenho, para a gente gravar como é que funciona todas essas etapas, né? Pegar alguns trechos da produção, porque é justamente isso. A gente vê isso muito no Rio Grande do Sul, Wesley, que é a comercialização dessa experiência. Da rotina ali do dia a dia, da produção de um produto como esse, porque é fácil você chegar no comércio e ter essa aqui pronta. Mas para você ter o acesso de como foi a produção do início ao fim, é uma experiência que marca, né, para o turista. E para a gente um diferencial para a marca também. Eu falo muito, ó, na prateleira, toda cachaça, você vai olhar os rótulos, todas são iguais. Cachaça só vai mudar a marca. Quando você olha para a cachaça, depois de viver uma experiência no engenho, você já vai olhar de outro jeito. Você vai ver, aquela cachaça ali eu visitei, eu sei como é que produz. Então é a certeza que você está valorizando o produto também. Então, para a gente, abrir as portas do engenho foi mais que apenas um aspecto turístico, mas sim um marketing também, né? Para as pessoas entenderem como a gente produz, o que é que a gente está fazendo ali. Então, contar essas histórias, a gente conta até sobre o que é cachaça, como surgiu. Então, assim, é toda uma experiência para a pessoa adentrar no mundo da cachaça e tirar um pouco desse aspecto do alcoolismo, o aspecto do vício, né? Então, assim, hoje a gente brinca muito, a gente vende cachaça, mas para degustar, é uma experiência. Dificilmente você vai sentar e vai tomar 4, 8 litros de cachaça sozinho, você vai degustar. Então, é uma experiência, E, Wesley, você trouxe outra garrafa dessa aqui, que é a prata, né? Qual a diferença? Óbvio que você já disse aqui, que é a história do envelhecimento no barril, né? E o que é que tem alguma outra distinção, além do tempo que essa aqui passou, no caso, no carvalho europeu, né? Quanto tempo precisa passar para ter essa coloração? Há algum remanejo? Tem que passar tanto tempo num barril, esvazia, coloca em outro. Como é que funciona essa etapa da coloração e saborização? Porque aí não vem só a cor, né? Também vem um sabor junto. Exato. Toda cachaça a ser destilada, ela não tem cor, ela é incolor, é a prata, como a gente fala. E aí, ao ser levada para os tonéis, a gente vai fazer o processo de envelhecimento. Dentro desse processo de envelhecimento, você vai classificar a cachaça em prêmio e extra prêmio, de acordo com o tempo que ela vai passar em barril e o volume do barril. Até 700 litros de capacidade de barril, você colocando a cachaça lá dentro, de 1 a 3 anos, você consegue ter uma cachaça prêmio. De 1 a 3 anos? De 1 a 3 anos. Não importa qual a madeira? Não. Só a capacidade do barril que vai influenciar. Até 700 litros você consegue fazer essa classificação. Após 3 anos, você tem a extra prêmio, que é uma cachaça bem mais com características de madeira mais presente. É melhor que a prêmio. Extra prêmio aí vai depender muito de paladar, muito da madeira também. Não dá pra gente dizer qual é a melhor cachaça e qual madeira fica melhor. Não, tem várias. Porque assim, normalmente, por exemplo, pro whisky, né? Você vai lá, black, double black, não sei o quê. Aí parte do princípio que esse tempo maior de maturação, ela se torna melhor, né? Sim. Dependendo do processo, sim.
e você acaba tendo mais características de madeira naquela cachaça. Quanto mais tempo, mais a madeira vai soltar essas características na bebida. E a prata, ela não vai para tonel. A prata é a única que hoje não vai para tonel. Normalmente ela fica em dornas de inox. Hoje no Brasil já se fazem cachaças com madeiras neutras, que são madeiras que não dão cor, mas dão aroma e sabor à cachaça prata. Um exemplo, se eu não estiver enganado, é a madeira que é a Freijó. Você coloca a cachaça nessa madeira, ela não vai dar uma cor amarelada como essa, mas vai dar um aroma e um sabor à cachaça. Então, em tese, a cachaça prata ela não vai para tonel, a não ser que seja uma madeira neutra, que aí não vai dar cor a essa cachaça. Então, a cachaça, no processo de envelhecimento, ela tem um mundo de transformação, né? Dependendo da madeira, você vai ganhar uma cor mais dourada, uma cor mais avermelhada, uma cor mais amarela. Então, a madeira influencia nessa cor, influencia no aroma. Quando você vai sentir o aroma de uma cachaça envelhecida, vem muita presença daquela madeira que você foi envelhecida. E também o sabor, né? Sabor, aroma e cor, tudo é influenciado através do tonel onde ela fica envelhecendo. Então vamos lá, algumas curiosidades. Normalmente, o pessoal gosta muito de produtos artesanais, que são aqueles barris pequenos para armazenar cachaça. Às vezes usam até animais, né? Um cabrito, aí ali pega embaixo para poder tirar a cachaça. Essas madeiras, ela só vai influenciar no sabor daquela bebida que ela já está finalizada, se ela passar mais de 3 anos ou qualquer tempo que ela passar, ela já vai ter mudança no sabor da bebida. Já vai ter mudança, tá? Quanto menor o tonel, mais contato com a madeira você vai ter. Então, em pouco tempo, normalmente o cliente que compra tonel de 3, 5 litros, que normalmente é isso que o cliente compra, aquele tonelzinho pequeno, com 15 dias, no máximo, ele já tem uma diferença muito grande de cor na cachaça. E como dentro do processo de envelhecimento a cachaça ela vai evaporar, você vai perder álcool, vai perder quantidade de litros de cachaça que você colocou lá dentro. Então, o processo de envelhecimento, quanto menor o tonel, mais perda você tem. Então, você não consegue no tonel de 5 litros você passar mais do que um mês. Mais do que isso você não consegue, porque a cachaça ela vai sumindo. Não é que a madeira vai, como o pessoal diz, embebendo, né? Ela vai sumindo. Ela vai sumindo, evaporando mesmo. Vai evaporando, a madeira suga também ali para ela inchar, mas vai na evaporação também. E aí, normalmente, em envelhecimentos em engenho, você vai ver tonel de 200, 180, 200 litros, até 700, porque você consegue ter uma troca de características melhor em tonéis maiores. E aí você tem menos perda também. E uma curiosidade é que, normalmente, sala de tonéis é ambiente escuro e sem iluminação. Escuro e sem ventilação, por exemplo. Por quê? Porque a cachaça vai evaporar menos em ambientes mais úmidos e com pouca iluminação. Então, é assim como o vinho, que normalmente o pessoal faz a adega de vinho no subsolo e normalmente com água corrente embaixo, cachaça do mesmo jeito. Normalmente fica em ambientes escuros para que você tenha pouca perda de cachaça, em litros que eu estou falando, e também ela evapore menos para você perder menos álcool. Que bacana. E aí, você aprendeu um pouco mais sobre o mundo aí do destilado. Pode chamar, é destilado? Destilado, né? Que é a cachaça, principalmente aqui do nosso amigo lá do Engenho Nogueira, Cachaça Nogueira. Quer ter essa experiência? Como é que o pessoal faz, Wesley, para entrar em contato com vocês, para marcar, para ter essa experiência do campo ao copo? É só entrar nas nossas redes sociais, você que está assistindo o podcast. O nosso Instagram é @engenhonogueira e também através do nosso WhatsApp, DDD 88, tá? 9697-3991. Só mandar um oi, a gente já manda cardápio, localização, valores das entradas para visita, as gratuidades, tudo a gente vai informar e você vai ver essa experiência lá em Viçosa do Ceará, no sertão de Viçosa, no Vale do Lambedouro. Então, olha, se você não conseguiu anotar, nós vamos deixar na descrição aqui desse vídeo o link para você acessar o Instagram da Cachaça Nogueira. Você vai ver lá através do Instagram, imagens, as experiências, e você vai ficar com ainda mais vontade de poder aproveitar e se deliciar com essa experiência de conhecer a produção, né? Hoje, Viçosa do Ceará tem a Rota dos Engenhos, não é isso? A gente falou aqui no início do episódio, mas para quem não acompanhou, são diversos engenhos que têm essa mesma experiência da visitação. Sim, né? Dentro das 25 marcas registradas, a gente tem alguns engenhos que já abrem para visitação, já tem esse aspecto turístico. E aí a gente hoje conta com a cachaça Mapirunga, com a cachaça Almendra, com a cachaça Aviador, que é a mais famosa da cidade, com nós da Cachaça Nogueira, com a cachaça Viçosa Real.
que são visitações que você faz dentro dos próprios engenhos. E dentro do roteiro também a Casa dos Licores, que todo mundo conhece, bem famosa também. Então, dentro desse roteiro, você consegue ter essas diversas experiências, tá? E, cara, eu não poderia encerrar esse episódio sem antes pedir você, né, como um poeta, para trazer um poema aqui pra gente encerrar esse episódio com cachaça de ouro. Chave de ouro não, cachaça de ouro. Pronto. Vamos lá. Lá em Brasília, eu citei só o início do poema, né? Pelo que a gente tava, pelos minutos que a gente tinha lá. Mas agora no podcast, vamos recitar o poema todo, né? Vamos lá. Eu intitulei Histórias de Mesa de Bar. Eita. O poeta que fez da cachaça sua inspiração tem seu copo vazio certeza de muitas histórias. Sejam elas inventadas, tristonhas, alegres ou verdadeiras, mas sempre acompanhadas da cachaça Nogueira. À medida que se esvazia o copo e a franqueza toma conta da conversa sobre a mesa, revela-se feridas do passado, seus medos, suas incertezas. E sobre a mesa lá se vai mais uma garrafa de cachaça Nogueira. Não há pressa em ir embora. E juntos, aos novos e velhos amigos, ouvindo e compartilhando memórias, percebe-se que de garrafa vazia e mesa cheia é hora de pedir ao garçom: traz mais uma cachaça Nogueira. E a cada letra cantada, uma recordação que se faz partir. Logo o violão decide fazer parte da conversa, o coração ouvindo músicas de Fagner, Belchior e João Bandeira, me fazendo tomar mais uma dose de cachaça Nogueira. E como pedido final, um brinde ao encontro dessas histórias. É hora da despedida, mas meu pedido em meio a essa tristeza é que nunca falte na mesa de bar grandes amigos e uma garrafa de cachaça Nogueira. Muito bem. Rapaz, como é que não dá vontade de tomar uma bicha dessa, né? Hã? E assim a gente vai tomando, vai se inspirando. A gente só escreve e depois toma uma. Muito bem. Wesley, cara, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, vindo lá de Viçosa pra cá, para nos dar a oportunidade de levar para o pessoal que acompanha aqui o OpaCast a história da cachaça, conhecer um pouco mais do seu trabalho, um pouco desse talento em relação aos poemas. Como eu disse, a gente vai fazer essa visita lá, eu quero ter a oportunidade, claro, com a permissão de vocês, para a gente fazer algumas imagens e trazer para o pessoal aqui do OpaCast. Mas a gente só tem a desejar que Deus abençoe vocês mais e mais, que o espaço aqui sempre vai está e sempre estará aberto para que vocês possam trazer os produtos de vocês, assim como a Premibi, assim como a BN, para que os convidados que venham aqui saiam de mãos cheias dos produtos que a nossa Ibiapaba oferece, né? A gente tem uma Ibiapaba, como o meu amigo Diogo Mágolas fala, do Sebrae, próspera, sustentável e acolhedora, e a gente não pode deixar de vender, promover e dizer. Não sou poeta igual a você, mas a gente tem que dizer o que a nossa Ibiapaba tem de melhor para quem tá lá do outro lado possa vir até aqui e conhecer de perto. Então, meu irmão, obrigado por ter aceitado o convite. Leva um abraço a todos que fazem parte lá do Engenho Nogueira e aguarde que o quanto antes a gente vai lá comer essa galinha caipira. Estaremos lá esperando por vocês que estão nos assistindo. E pra gente é sempre um prazer falar de cachaça, falar do turismo, falar de Viçosa. É uma das nossas missões, preservar essa tradição de produzir cachaça, compartilhar essas histórias e principalmente desenvolver o turismo aqui da Serra, não só de Viçosa, mas da Serra toda em si. Então, juntos, com você, com o Thiago, com todo o empresariado, com você que está nos assistindo, você ibiapabano, a gente vai fazer uma Ibiapaba ainda melhor e ainda mais forte, sustentável e acolhedora. Tá certo, meu irmão. Obrigado. E aí? Falei pra você que esse episódio ia ser incrível. Você que chegou agora, no finalzinho, não fica triste não. Volta, acompanha do início, tem conhecimento aqui para dar e vender. E se você quer se apurar, quer se inteirar mais em relação a esse assunto da produção da cachaça, né? Conhecer um pouco mais de Viçosa do Ceará, hoje nomeada capital da cachaça aqui no estado do Ceará, é só você clicar no link que está aqui embaixo, vá direto lá no Instagram do Engenho Nogueira e conheça um pouco mais dessa história maravilhosa, tá certo? Agradeço mais uma vez a todos os nossos parceiros, meu amigo Isaac, do Estúdio Noir, Thiago Ismar, presidente do Fórum de Turismo da Ibiapaba, o Fortib, e também parceiraço
desde o início aqui desse projeto, através da Pousada Ramilos. Agradecer os nossos novos parceiros, BN Cacau e a Premibi, que a gente está tendo a oportunidade de presentear sempre os nossos convidados com esses produtos maravilhosos produzidos aqui na nossa Ibiapaba. Primeira fábrica de chocolate aqui da Ibiapaba, primeira cervejaria artesanal aqui da Ibiapaba, produzindo IPA, APA, Lager, enfim, diversos rótulos. A cervejaria Premibi consegue produzir e também, dentre alguns dias, vai estar abrindo para visitação, não só a fábrica de chocolate, mas também a produção da cerveja, mais um atrativo turístico aqui da nossa região, tá certo? Agradecer também ao meu amigo Evaldo Mendes, do Ibiapaba 24 Horas, todos esses que fazem parte desse projeto. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, não sei porque você está perdendo tempo de acompanhar os nossos conteúdos. Clica aqui no botão de se inscrever, aqui no canal do YouTube. Se você não clicou ainda, clica no botão de se inscrever. Clica aqui no joinha, deixa seu comentário aqui, tá? Para você receber também o nosso feedback. Deixa o seu feedback do que você está achando dos nossos conteúdos. Combinado? Fechado? Vou falar para você também que aqui, ó, nesse canto aqui da tela, você vai ler esse QR Code que vai levar direto você para o nosso canal no Spotify. Lá nós temos uma série que todos os dias, às 5 horas da manhã, tem um episódio saindo que é o Despertar em Minutos. Carlos, o que é isso? São pequenos episódios de 5, 7, no máximo 8 minutos, falando sobre conteúdos para fazer com que você tenha um dia ainda mais produtivo, ainda mais cheio de energia, tá certo? Então vai lá, confere, segue o nosso canal lá no Spotify, acompanha todos os nossos conteúdos, que com certeza só veio agregar você ainda mais, tá bom? A gente se vê no próximo episódio, não sai daí, até mais!